Olá, seja então muito bem-vindo ao canal Voz Armada. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? Geralmente a gente fala aqui de geopolítica, de relações internacionais, a gente faz análises. E hoje eu vou então ensinar um pouquinho vocês minha metodologia de análise. Eu tinha feito uma enquete lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, pode começar a me seguir no Instagram. Inclusive, se você gostar desse vídeo, gostar do meu conteúdo, não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no meu canal se você não é inscrito. E é claro, se esse vídeo te ajudar e você achar que esse vídeo vai ajudar mais alguém, não esqueça então de compartilhar esse vídeo. Bom, como eu estava dizendo, né, antes de eu fazer esse merchan, lembrar aqui que tem que fazer esse merchan, muitas pessoas elas têm dúvidas, né, sobre metodologia analítica, às vezes confunde um pouco com uma metodologia mais acadêmica. O que seria, né, fazer uma análise tanto a nível de escrita, pode ser uma análise mais jornalística, né, por assim dizer, pode ser uma análise aqui para o YouTube, né, onde a gente faz então o roteiro, estrutura a nossa análise e começa então a desenvolver o nosso argumento. Bom, enfim, a gente pode fazer isso de várias formas, não há uma regra para isso. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de mais ou menos como eu, Bárbara Martinelli, realizo as minhas análises, seja aqui para o YouTube, seja para outros projetos que eu faço, analíticos. Mas enfim, eu não vou enrolar muito vocês, eu vou entrar logo direto no assunto. Eu acredito que se você está aqui no meu canal, você deve gostar, né? Seja de comentários, seja de análises a respeito da geopolítica. E talvez possa se perguntar por que, né, muitos autores, muitos professores, muitos pesquisadores, analistas, etc. e tal, começam a fazer um discurso e chegam a certas conclusões, né? Isso vem por conta, né, dessa linha de raciocínio analítica. E como então a gente desenvolveria ou como a gente pode construir essa linha de raciocínio analítica? Porque ela pode ser construída. Tem muitas pessoas que já fazem isso no feeling, né? Já treinaram ou então realmente vieram com esse feeling analítico mesmo e já fazem isso de uma forma intuitiva, mas não há problema nenhum se você tem dúvidas, se você talvez não seja tão intuitivo assim para fazer uma construção analítica, porque o intuito do vídeo justamente é esse, te ajudar então a poder construir melhor as suas análises, se você tem, né, o intuito de querer analisar algo. O que eu vou ensinar para vocês aqui pode ser aplicado para diversas áreas, não importa se você, não sei, trabalha com marketing, mas tem como hobby ver vídeos de geopolítica. Até para você pode servir de alguma forma nessa metodologia que eu vou ensinar para você também aplicar até mesmo no seu trabalho. Então, essa metodologia ela independe muito da área onde você está inserido. Então, bom, antes da gente entrar, né, de fato no como fazer uma análise, eu gostaria que vocês se refletissem, fizessem uma reflexão, na verdade, sobre o que é uma análise. O que é analisar um objeto? É pensar sobre esse objeto? É construir esse objeto? O que você imagina que é uma análise quando eu estou te fazendo, te provocando com essa pergunta? Lembrando que você está silencioso aí dentro de casa, ninguém está vendo sua resposta, ninguém sabe ou não sabe ou imagina o que você sabe ou deixa de saber a respeito de análise. Então se faça essa pergunta de forma verdadeira. O que você imagina que é uma análise para você? Bom, gente, uma análise ela vai partir então da seguinte premissa. A gente tem algum objeto, não importa o objeto, aqui eu vou trazer para a geopolítica, que eu vou demonstrar depois para vocês como a gente pode aplicar isso, mas não importa o objeto, tá? Uma análise, então, consistiria em você pegar um objeto e tentar esmiuçá-lo, tentar entendê-lo. Às vezes esse objeto, ele já foi alvo de vários questionamentos e várias pessoas que realizaram pesquisas, tentaram tirar dúvidas sobre esse objeto e chegaram a certas conclusões. Ou seja, existem objetos que você pode voltar naquele mesmo objeto, seja ele qual for, e chegar a uma conclusão diferente. Por exemplo,
Então, uma análise, ela vai discutir um tema. Ela vai pegar aquele tema e vai começar a tentar entender aquele tema, aquele objeto, aquela dúvida que você pode ter a respeito de algo. E como chegar a conclusões a respeito de algo? A gente pode partir de várias linhas, né, de raciocínio, mas a gente pode partir através de uma pergunta. A gente pode pegar uma teoria e tentar esmiuçar essa teoria. A gente pode já pegar conclusões e talvez não concordar com essas conclusões e tentar esmiuçar essas conclusões para ver se realmente elas estão certas, etc e tal. E geralmente uma análise ela vai trabalhar com algum tipo de argumento. Então, a gente pode ter uma pergunta e em seguida um argumento. Ou a gente pode já ter um argumento, ou seja, eu já sei para onde eu quero ir, e depois fazer uma pergunta também em cima disso. E conforme a gente vai, então, trabalhando em cima dessa pergunta, desse argumento, dos dois juntos e combinados, a gente vai, então, trabalhando o nosso objeto para chegar, então, a algum tipo de conclusão. E a depender da área, né, que você esteja trabalhando, obviamente você vai ter que ter alguns backgrounds, ou seja, você vai ter que ter alguns tipos de conhecimento prévio a respeito daquele objeto. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber se o quadro ali atrás de mim, ele é uma montanha. Você vai dizer, não é uma montanha, Bárbara, é um triângulo. Outra pessoa vai falar, não, realmente uma montanha. Temos um problema aí. Um está falando que é um triângulo e outro uma montanha. Como eu provo, então, que aquele quadro ali é de fato uma montanha? Posso tentar achar a raiz, ou seja, o pintor, quem escreveu, e ele vai nos revelar e não teremos dúvidas nenhuma, claro. Estaríamos trabalhando com uma análise, estaríamos tentando fazer uma análise bem direta. Seria até o que a gente chamaria, mais ou menos, mal ou bem comparando, como uma fonte primária. Estaríamos indo na fonte primária e teríamos realmente uma conclusão bastante objetiva sobre aquilo. Mas fazer uma análise é isso. É a gente começar a se perguntar ou trabalhar um argumento. E a partir disso a gente ir desenvolvendo e tentando entender aquele objeto. Vamos então para o meu campo de estudo, né? Vocês sabem que eu faço vários vídeos aqui. Também quem acompanha meu canal desde o início sabe que eu estudo bastante sobre ordem internacional. E eu tenho várias perguntas sobre isso, acabo vendo vários conflitos, sempre relacionando com essa questão de ordem internacional, que eu realmente estudo mais. Mas vamos pegar um conflito para a gente aplicar isso, então, para um vídeo de geopolítica. Eu vejo, assim, vários vídeos aqui, né, no YouTube, e tirando algumas exceções de canais que realmente se dedicam a fazer análise, grande parte dos vídeos eles não são analíticos, tá? Eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Eu diria que assim, uns 95% ou mais até, talvez eu esteja sendo boazinha com 95%, uns 98% dos vídeos aqui no YouTube, eles não são analíticos. Na verdade, eles são comentários sobre fatos, mas eles não têm reflexões, eles realmente não se debruçam sobre os temas, eles não tendem e não conseguem muitas vezes fazer correlações. Então tudo isso já vai nos mostrando, nos apresentando várias evidências que a grande parte desses vídeos eles não são analíticos, ok? Vamos lá. Ia falar então de um possível conflito, né, que a gente poderia usar de exemplo. Então, vamos pegar então o conflito entre Israel e Hamas, que é um conflito que ele ainda está bastante em evidência. A gente sabe que existem inclusive outros países, né, que estão nesse bolão aí que a gente pode observar, como o Líbano, como a Síria, o próprio Irã, né, que utiliza vários grupos por procuração ali no Oriente Médio. Mas vamos nos focar somente em Israel e Hamas.
Vocês sabem que aqui eu acabo fazendo análises mais cotidianas, então não há um tempo de aprofundamento, né? Eu vou até onde dá com as evidências que eu tenho, porque realmente para a gente ter uma robustez de análise, a gente ir para estudos mais profundos levaria um tempo, demandaria esforço, e como aqui a gente está falando de coisas ágeis, a gente tem que trabalhar com análises ágeis, né, de momento. Como fazer isso? Que eu acho que fazer uma análise ágil é algo que o nosso mundo está pedindo muito, porque a gente tem muita ânsia de saber as coisas, né? E a gente quer saber as coisas meio que já com uma opinião, que seria esse argumento final que viria da análise. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a me afastar um pouco dessas conclusões finais analíticas por conta dessa falta de evidências, muitas vezes, mas mesmo assim, mesmo eu me afastando, muitos analistas, eles vão trabalhar sim com argumentações finais e com conclusões finais, baseadas então toda a linha que eles vão esmiuçar, trabalhar e vão chegar então a alguma conclusão específica. Vamos lá. Estou falando pra caramba, né? Vamos falar de Israel e Hamas. Pense só, o que você gostaria de saber sobre Israel e Hamas? É a primeira pergunta que a gente poderia fazer. Eu gostaria de saber, por exemplo, se Israel está certo de invadir, ou, se você não quiser utilizar a palavra invasão, né, porque ela pode ter uma conotação bastante belicosa, você também poderia usar a palavra incursão. Eu gostaria de saber se a incursão de Israel está certa ali na faixa de Gaza. Vamos então fazer a pergunta mais bem formulada. Eu gostaria de saber se a incursão de Israel na faixa de Gaza está correta. A partir dessa pequena pergunta, eu tenho que começar a me questionar algumas coisas. Qual é a história entre Israel e a faixa de Gaza? Qual é a história entre Israel e o Hamas? Qual é a história entre o governo de Israel e o governo que está na faixa de Gaza, que hoje a gente sabe que vem na frente do Hamas? Primeiro, a gente tem que saber, pelo menos minimamente, desses backgrounds, ou seja, desses fundos invisíveis que não vão responder essa pergunta, porque a gente está falando de uma pergunta presente, e aqui eu estou falando de coisas que já aconteceram. Poderíamos trabalhar com relacionamentos presentes? Sim, mas eles ajudariam a embasar o nosso objeto presente. Aqui a gente está falando de passado, porque a gente vai tentar, né, pensar, refletir se tudo isso que estava acontecendo no passado está, então, contribuindo para os eventos, então, presentes. Então, por exemplo, começo a investigar se há a relação de Israel e o Hamas. Como é essa relação entre os governos? Como foi a relação entre esses governos? Existiu algum tipo de guerra entre eles? Existiu algum tipo de desgaste entre eles? Quais são as acusações que o Hamas faz contra Israel? Vejam quantas perguntas eu preciso responder antes de responder uma pergunta muito simples. Então, assim, fazer uma análise geopolítica, ela requer realmente uma robustez, porque você precisa ir voltando para os fatos muitas vezes, sobretudo quando a gente fala de conflitos, para a gente, às vezes, achar um catalisador ou algo, né, que ambos tratam na fala, que é um denominador comum conflituoso. Ou seja, existe alguma acusação similar que Israel e Hamas fazem? Qual é essa acusação? Em cima do quê? Por quê? São muitas as perguntas, né, que a gente faz antes de entrar só no objeto. Quando a gente, então, teve capacidade suficiente para responder essa questão, então, das relações entre Israel e Hamas, a relação entre o governo de Israel e o governo da faixa de Gaza, da gente entender as relações entre a faixa de Gaza e Israel. Veja que aqui eu já estou mudando a minha fala para colocar essa conotação territorial, ou seja, Israel já tentou fazer algum assentamento na faixa de Gaza? Israel já enviou soldados para a faixa de Gaza?
Israel já atacou áreas civis dentro da faixa de Gaza? Todo esse background que a gente tem antes da gente chegar nessa pergunta se a incursão de Israel na faixa de Gaza está certa, precisam ser respondidos. A gente precisa entender tudo isso antes de entrar nesse objeto presente. Vejam como uma mera pergunta que parece muito simples, que a gente vê no YouTuber parecendo ser muito simples, ela não é tão simples assim. Por isso que eu estou afirmando para vocês, eu não estou falando, estou afirmando, que grande parte dos vídeos, eles não são analíticos, eles são comentários, opiniões baseadas nos fatos do momento. Uma análise não é isso, uma análise é um pouco mais robusta. A gente precisa trazer panoramas que estão no fundo e colocar em cima para ajudar a responder a nossa pergunta. Veja como uma análise, ela requer muito estudo, ela requer muita leitura, ela requer comparativos de fatos. Então, assim, analisar só o Israel e o Hamas não é suficiente para a gente responder essa pergunta. Conforme a gente entra nos outros meandros das outras perguntas, nós vamos nos deparar com outros panos de fundo. Vamos nos deparar, por exemplo, com a questão da guerra entre Israel e do Hamas, que já aconteceu no passado. Vamos nos deparar com meandros de financiamento a respeito de quem financia o Hamas, quando a gente começar a se perguntar como o Hamas se arma. Como o Hamas conseguiu enfrentar Israel? Todas essas perguntas, elas vão ter que estar embutidas na nossa análise. Claro, quando a gente já estudou isso, a gente já tem um pano de fundo consistente, a gente já tem algo inconsciente, já consegue partir para essa pergunta de uma forma mais rápida, ela é mais fácil de ser respondida, entre aspas, porque a gente vai avançar nessa pergunta. Mas quando a gente ainda não respondeu perguntas anteriores, vai ser muito difícil a gente sequer partir de um ponto para responder essa pergunta, porque outros fatores geopolíticos, de relações internacionais, de política externa, política internacional, política nacional, elas vão estar embutidas nessa pergunta. Então vejam como a análise não é simples. A análise, ela realmente é necessário um pouco de robustez para poder partir só para a pergunta. Enfim, consegui fazer tudo isso, já sei o pano de fundo, já entendo os atores envolvidos nisso tudo. Já sei algumas terminologias utilizadas, né? Porque a gente tem que entender algumas terminologias como o que é território, o que é uma fronteira, o que é uma incursão, o que é uma invasão. Por que os atores mobilizam essas palavras? Por que jornais diferentes mobilizam palavras diferentes? A gente tem que entender também um pouco do vocabulário da geopolítica, das relações internacionais e da arena internacional, para entender também algumas motivações que estão também acontecendo na política internacional, certo? Tá. Já sei disso tudo, já consegui pesquisar, já consegui estudar, já cheguei a certas conclusões sobre isso, certo? Então agora a gente vai para o presente. O que aconteceu? O que aconteceu que levou Israel, então, a invadir o Hamas? Existiu algum precedente? Ou Israel simplesmente decidiu fazer essa incursão na faixa de Gaza? Sim ou não? Temos que nos perguntar. A partir desse fato que aconteceu, as ações cometidas por Israel, elas são proporcionais ou elas são desproporcionais? Quem fala que uma ação é proporcional ou desproporcional? Você já leu o IDH? Não sabe o que é IDH? Então você nunca leu Direito Internacional Humanitário, se você não sabe o que é IDH. A gente também tem que ter, gente, alguns conhecimentos quando a gente está falando de conflito armado, seja com um ator estatal ou um ator não estatal, ator estatal versus ator estatal. A gente precisa pelo menos saber algumas leis básicas do Estatuto do IDH, que a gente pode também chamar de Direito, né, Internacional Humanitário, que é o IDH, mas muitos também chamam de leis de guerra, tá? A gente precisa saber algumas questões, porque a partir disso a gente vai poder
saber entender melhor questões fronteiriças envolvendo refugiados, por exemplo, da faixa de Gaza, o que essas fronteiras significam para Gaza. Existe alguma lei nessas fronteiras? São questões bastante interessantes que a gente pode começar a embutir na nossa análise. Bom, já fiz isso tudo, já sei todo o linguajar, já sei bastante coisa. Quero, Bárbara, agora começar a responder essa pergunta. Vou ficar a vida inteira estudando só para responder uma pergunta que está no presente, que eu tenho urgência. Sim, você vai, infelizmente, ter que estudar bastante só para responder essa pergunta que parece tão básica. Mas, enfim, você fez todo o dever de casa, estudou bastante geopolítica, já sabe várias terminologias, já sabe várias teorias sobre o que é território, etc e tal, já tá manjando bastante. Então, a gente pode começar primeiro a pegar fontes abertas. O que é uma fonte aberta? Uma fonte aberta seria, por exemplo, um jornal, um instituto de pesquisa que vai disponibilizar para a gente relatórios e pesquisas também, ou de ordem analítica ou de ordem teórica, e que isso vai ajudar a trazer robustez no nosso argumento. Muito provavelmente, grande parte das pessoas, elas já querem tirar certas conclusões. Eu não tenho essa característica, eu tento me afastar disso o máximo possível. A gente é humano, infelizmente a gente erra, mas eu realmente tento fazer esse exercício de fazer a pergunta e deixar que os fatos me levem às conclusões, sem eu falar, não acredito que tá me levando a essa conclusão, então vamos dar um caminho. Eu acho que isso não é o papel do analista. O analista, ele tem que realmente deixar que os fatos, gostando ele ou não, se sobressaiam e isso construa a sua análise, certo? Mas enfim, estava falando de fonte. A gente pode trabalhar com fonte aberta, fonte fechada. Se você não sabe o que é uma fonte aberta e uma fonte fechada, eu sugiro que você pesquise o que é isso, porque senão você também não vai conseguir fazer uma boa análise. A gente precisa saber alguns linguajares para começar a traçar análises. Enfim, você pode então ir num jornal, ler uma notícia. Você pode ir no jornal, ler uma matéria. Você pode também ir em revistas especializadas e ler artigos. Lê já uma análisezinha. É bom, vai fazer você refletir. Mas eu sugiro, vou dar uma sugestão bem forte aqui. Quando a gente está falando de outro país, é importante que a gente leia o que as pessoas daquele país estão escrevendo. Vocês vão me falar, mas eu não entendo, por exemplo, não sei, língua islâmica. Eu não entendo. Gente, hoje a gente tem um Google Tradutor e a gente pode utilizar essa ferramenta. A gente sabe que não é perfeito, mas ela é muito mão na roda para muitas coisas. Então, por que não utilizá-la, né? Eu, por exemplo, eu consigo ler em inglês, eu consigo ler em espanhol, consigo ler também um pouco em italiano. Isso já me ajuda para certos tipos de fonte que eu não tenho que usar o Google Tradutor. Mas, quando a gente está falando de países e regiões específicas, muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade linguística, né? Às vezes a língua é muito também distante da nossa, demandaria muitos anos de aprendizado. Vai depender muito realmente do seu foco de estudo. Mas a gente sabe que o Google Tradutor está aí e a gente pode utilizá-lo para nos ajudar. Existem várias mídias que são mídias regionais, que são mídias que elas não são mais pró-ocidental, ou seja, teria essa análise que a gente vai chamar com essa visão muito ocidentalizada, com um direcionamento, né, do que você deveria pensar por conta de questões geopolíticas de interesses de países ocidentais. Eu sugiro que vocês não se prendam somente a essas visões, né? Eu acho que quando a gente ainda não sabe construir muito bem uma análise, é importante a gente pegar a análise pronta para entender como é que o autor introduziu, como é que ele fez o corpo do texto e como é que ele concluiu. Eu acho importante começar a ler vários textos, porque isso fica algo realmente intuitivo. Mas eu sugiro fortemente que vocês leiam as fontes regionais, fontes locais. Entra no jornal especializado do Irã e leia o que ele está falando, leia um analista de lá. Vocês vão ver que as percepções dele são muito diferentes. Por que percepções tão diferentes sobre um mesmo objeto?
É o nosso primeiro ponto. A gente não pode partir mais com essa argumentação que eu vejo aqui no YouTube, muito infantil. Ai, a mídia que não é ocidental, oriental, ela está me manipulando, ela está fazendo propaganda, que eu vejo muito isso com mídia relacionada à Rússia. Gente, os fatos que saem da Rússia, eles vão ser muito mais bem cobertos pela mídia local russa. A gente sabe que tem propaganda? Claro que tem! Vocês acreditam que a mídia daqui não tem propaganda? Vocês realmente têm essa ilusão? Então vocês têm que cair na real com esse vídeo que eu tô fazendo, que tem propaganda também na mídia daqui. Não adianta, a gente não consegue fugir disso. As mídias, elas querem te levar a uma linha de direcionamento para o que você tem que pensar. Ponto final. Então, sugiro que vocês comecem a construir suas próprias ideias. Enfim, estava falando de mídias regionais, outras línguas. Utilizem o Google a seu favor. Vão nas mídias especializadas de outros países e leiam o que esses analistas estão falando. Comecem a confrontar os fatos. Às vezes os fatos são tão diferentes, tão distintos, que você tem que se fazer, na verdade, a seguinte pergunta: quem está mentindo? Muitas vezes nós analistas nos deparamos com conclusões, com escritas tão diferentes de um mesmo objeto, que a gente tem que se perguntar: quem está mentindo? Então a gente vai ter que achar algumas soluções. Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer nas minhas análises é quando eu tô confrontando fontes muito distintas, que eu fico, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ir para qualquer via de análise se é tão diferente os fatos, os objetos que estão sendo me apresentados nesse momento? Como eu tiro algum tipo de conclusão? Como é que eu começo a analisar esse objeto? O que eu faço é procurar falas, eventos, acontecimentos em comum. Ou seja, o que nesse artigo, o que nessa matéria há de comum entre eles? Muito possivelmente isso é verdade. Então, já é algo positivo. Ufa, cheguei em alguma coisa que é verdade. Ah, tem soldados na fronteira. Ambos falaram que tem. Ah, um falou que tem menos, mais. Não importa. O fato verdadeiro é que existem soldados na fronteira. Maravilha! A partir disso a gente pode já começar, talvez, a esmiuçar alguma análise, etc e tal. Gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. O vídeo já tá bem longo. Eu quis trazer alguns insights pra vocês sobre como se fazer uma análise. É claro que eu não revelei questões metodológicas, mas estou aqui dando de uma forma um pouco mais intuitiva, dando alguns insights para vocês começarem a se aventurar nesse mundo de análise. Se vocês querem estruturar um texto, lembrem-se: introdução, qual é o seu argumento, qual é o seu objeto de pergunta, corpo do texto com tudo isso sendo explicado, e conclua. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que, diante de alguns fatos, às vezes muito recentes, eu não consigo concluir. Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo concluir porque, pra mim, muitas vezes eu não tenho todos os objetos, todos os fatos e todas as evidências suficientes para chegar a uma conclusão. E, dada a essa questão estar tão longe de uma conclusão, eu prefiro deixá-la em aberto. Então eu tenho feito muito isso com vários acontecimentos que eu tô sendo desafiada a ter que analisar. Existem já algumas conclusões que eu tenho a respeito de alguns atores, de algumas situações? Sim, isso me ajuda bastante nas minhas análises, também a levar vocês e conduzir vocês a uma linha de raciocínio que eu acredito que é a mais neutra possível. Não existe ninguém neutro. Eu não sou neutra, nenhum analista é neutro, mas o que a gente pode tentar é trabalhar com fatos, evidências, pesquisas, análises prontas também, matérias, fontes abertas, etc e tal, para tentar ser o mais transparente possível, apresentar vários lados, confrontá-los para vocês, mesmo que a nossa análise ela guie por um ponto de vista, mas é importante a gente
explicar pra vocês da onde isso tá saindo, por que a gente tá, né, chegando a alguns tipos de conclusão. Eu sempre procurei fazer isso aqui no canal, às vezes eu faço melhor em alguns vídeos, às vezes pior em outros que eu tento que o vídeo não fique tão longo e eu já parto logo pra análise. Mas eu me esforço para ser o mais transparente possível e me afastar o melhor que eu puder dos objetos para poder realmente analisá-los de um ponto bem distante, para que eu não me contamine, né, com essas visões muito direcionadas de um mundo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e, claro, se inscreve no meu canal. Eu fiz esse vídeo totalmente sem roteiro, fiz aqui bem freestyle mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa forma que eu fiz o vídeo aqui. Geralmente eu boto um roteiro bonitinho, mas eu não sei, às vezes eu me acho meio robótica, então eu falei, vou fazer freestyle, vou fazer com o meu conhecimento e vamos que vamos. Edição mínimos detalhes. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Provavelmente a gente vai falar de China. E eu acredito que esse vídeo vai ir depois da minha live com o De Leon. Então espero que vocês tenham gostado muito da live com o De Leon. Ela deve ter sido demais mesmo, aposto. É isso, gente. Tchau, tchau.